Tem profissões que muita gente evita até imaginar. Só de ouvir falar em necrotério, corpo sem vida, corredor frio e cheio de formol, tem gente que já sente um arrepio subir pela espinha. E eu entendo, porque existem lugares que parecem feitos para lembrar o ser humano de uma verdade que ninguém gosta de encarar. Uma hora tudo termina. Mas o que quase ninguém pensa é que talvez nem tudo termine do jeito que deveria. Porque há pessoas que morrem sem entender que morreram. Há despedidas que aconteceu tarde demais. E há encontros que, quando a gente finalmente entende o que realmente foram, já não dá mais para dormir em paz. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Os relatos de hoje falam justamente sobre isso, sobre rotina, sobre amizade, sobre aquelas conversas simples de fim de expediente que parecem não significar nada, até o dia em que você percebe que estava dividindo aquele momento com alguém que talvez já não pertencesse mais a este mundo. Então apaga a luz, aumenta o volume e me escuta até o fim. Porque o que essa jovem viveu dentro de uma morgue e principalmente do lado de fora dela, na saída do trabalho, é o tipo de experiência que faz qualquer pessoa repensar se certos espíritos vão embora quando o corpo para. E foi exatamente assim que tudo começou. Tem gente que entra numa morgue achando que vai lidar apenas com corpos. Mas eu aprendi da pior forma que às vezes o mais difícil não é encarar os mortos, é perceber que alguém que você via todos os dias talvez já não estivesse mais entre os vivos há muito tempo. Antes de eu começar, me responde uma coisa nos comentários com sinceridade. Você continuaria conversando normalmente com alguém se descobrisse tarde demais que aquela pessoa já estava morta? O que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 24 anos, pouco tempo depois de me mudar para Campinas, no interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade pequena do sul de Minas, aquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as histórias correm mais rápido do que carro em estrada vazia. Desde nova, eu sempre fui atraída por esse universo da medicina, da morte, do corpo humano, dessas coisas que muita gente evita até pensar. Enquanto outras meninas da minha idade passavam mal só de ouvir falar em hospital. Eu era o tipo de pessoa que queria entender o que vinha depois do último suspiro. Não num sentido espiritual, mas técnico. Queria estudar, aprender, trabalhar com aquilo. Foi assim que acabei entrando na área forense. No começo, minha família achou muito estranho. Minha mãe dizia que aquilo não era emprego para mulher, que eu ia carregar energias ruins para dentro de casa, que lidar com morto acabava puxando a pessoa para um tipo de escuridão. Eu ria, achava exagero. Na época, eu era cética, prática, dessas que sempre procuram uma explicação lógica para tudo. E sinceramente, durante bastante tempo, minha experiência só reforçou essa visão. Eu trabalhei em 2 institutos antes do lugar onde tudo começou. Vi de tudo um pouco: corpos em estados avançados de decomposição, vítimas de acidente, casos violentos, situações que fariam muita gente perder o sono por meses. Só que, por mais pesado que fosse, tudo ainda cabia dentro do mundo real, dentro daquilo que eu podia explicar. Até eu conhecer a Vanessa. Ela trabalhava na limpeza do necrotério, onde eu fui contratada por último. Tinha mais ou menos a minha idade. Um jeito simples, calmo e um humor meio ácido que me fazia rir, mesmo nos plantões mais arrastados. Não era uma amizade daquelas profundas, de confidência, mas a convivência foi aproximando a gente. A saída do nosso turno quase sempre batia, e nós duas pegávamos ônibus na mesma avenida, num ponto que ficava a poucos metros do portão lateral do prédio. Isso virou rotina. A gente saía juntas, atravessava a rua e ficava esperando o ônibus e conversando sobre qualquer coisa. Às vezes sobre o trabalho, às vezes sobre homem, conta atrasada, dor nas costas, comida, cansaço, coisa normal, vida normal.
Só que o meu ônibus quase sempre passava antes do dela. Eu lembro que eu me preocupava, porque depois das 7 da noite, aquele ponto ficava meio vazio, mal iluminado, e ela ainda precisava pegar outra condução para chegar em casa, na região de Sumaré. No dia seguinte, eu sempre perguntava se ela tinha conseguido chegar bem. Às vezes ela respondia rindo: cheguei quase 9 horas, morta de fome. Outras vezes brincava: ah, desisti e dormi lá mesmo com os defuntos. Ela falava isso e dava risada, como se fosse uma piada velha entre a gente. E eu respondia, mandando ela parar de falar besteira. Hoje, lembrar disso me dá um frio que começa no pescoço e desce pela espinha, porque teve um dia, um único dia, que ela falou comigo de um jeito completamente diferente. A gente estava no ponto, como sempre, o céu já estava escuro, meio carregado, e eu me lembro até hoje do barulho de ônibus passando da fumaça, aquela luz amarela horrível do poste piscando. Vanessa estava mais quieta que o normal. Eu cheguei a perguntar se estava tudo bem, e ela demorou um pouco para responder. Depois olhou para mim com uma expressão estranha. Não era exatamente tristeza. Era uma coisa mais funda, como se ela tivesse cansada demais, como se já soubesse de algo que eu não sabia. Ela sorriu de leve e disse: foi muito bom te conhecer, viu? De verdade, você é uma pessoa boa. Nem todo mundo que passa por aqueles corredores lá dentro continua humano. Eu lembro de ter rido, sem graça, e perguntado o que era aquilo. Se ela estava se despedindo, se tinha arrumado outro emprego ou brigado com alguém. Ela balançou a cabeça e respondeu: não, só me deu uma coisa ruim no peito hoje. Uma melancolia esquisita. Eu falei para ela parar de me assustar. E nisso meu ônibus apareceu. Quando subi, ainda olhei pela janela. Ela estava parada no mesmo lugar, com os braços cruzados, me olhando. Não acenou, não sorriu de novo. Só ficou ali. Aquela foi a última vez que eu a vi, ou pelo menos a última vez que eu achei que estivesse vendo uma pessoa viva. Naquela noite eu já estava em casa, pronta para dormir, quando o meu telefone tocou. Era do trabalho. Me chamaram com urgência. Um acidente grave, bem em frente ao ponto de ônibus onde eu e Vanessa costumávamos esperar. Um ônibus desgovernado tinha subido na calçada depois de tentar desviar de outro veículo. Foi um caos. Gente atropelada, corpos mutilados, feridos, graves, muito sangue. Eu saí de casa na hora. Quando cheguei ao instituto, a movimentação já estava absurda. Vi um saco preto entrando, equipe correndo de um lado para o outro, gente nervosa, rádio tocando, polícia, ambulância, e no meio de tudo aquilo, meu pensamento estava preso numa coisa só. A Vanessa estava naquele ponto. Eu sabia que estava, ou tinha estado. Passei as horas seguintes com um nó no estômago, esperando, sem querer admitir para mim mesma o que eu temia. Parte de mim ainda tentava se agarrar à ideia de que ela podia ter ido embora mais cedo, pegado o ônibus antes, atravessado a rua, qualquer coisa, mas outra parte já sabia. Mesmo assim, o corpo dela não chegou naquela noite, no dia seguinte, nem nos dias depois. O que chegou foram dezenas de vítimas em estados diferentes, algumas identificadas rapidamente, outras irreconhecíveis, mas Vanessa não estava entre elas. E quando eu perguntei por ela discretamente para uma outra pessoa do setor, ninguém soube me responder direito. Fiquei com vergonha de insistir. Depois pensei que talvez ela tivesse faltado, pedido afastamento, largado o emprego. Só que ela nunca mais apareceu. As semanas foram passando e a ausência dela foi sendo engolida pela rotina. Em lugar como aquele, tudo acontece rápido demais. Você não tem tempo para processar perda, estranheza, saudade. Vai guardando tudo em algum canto e segue. Eu segui, até o dia em que um casal chegou ao instituto, acompanhado de uma assistente social.
Eram pessoas muito simples, claramente sem recursos. Tinham sido avisados de que o corpo de uma jovem desaparecida poderia estar ali, preservado numa área restrita, aguardando identificação havia bastante tempo. Pediram para reconhecer oficialmente. Mandaram que eu acompanhasse o pai. Lembro da caminhada até a câmara fria. Lembro do barulho metálico da porta, lembro das minhas mãos geladas, mesmo usando luvas. O corpo estava numa gaveta de acesso restrito, junto com outros casos ainda vinculados à investigação. Puxei a bandeja, posicionei o saco e avisei o homem que talvez a filha dele não estivesse em bom estado. Ele só fez que sim com a cabeça. Quando abri o zíper, bastou olhar para o rosto dele para saber que era ela. Só que eu também olhei, e o que vi acabou comigo por dentro. Era Vanessa. Não tive dúvida nenhuma. Mesmo com o tempo, mesmo com a palidez, mesmo com a rigidez sem vida, era ela. A mesma mulher que tinha ficado meses conversando comigo no ponto de ônibus. A mesma que dividia piada comigo na saída. A mesma que tinha se despedido de mim daquela forma estranha. E eu quase perdi o equilíbrio na hora. O pai começou a chorar baixo, daquele jeito que parece pior do que grito. Disse que a filha tinha saído para trabalhar e nunca mais voltado. Que eles passaram meses procurando, sem saber em qual hospital, qual delegacia, qual órgão perguntar. Eu ali, ouvindo aquilo, com o sangue sumindo no rosto, tentando entender uma coisa que não fazia sentido. Se aquele corpo estava ali havia meses, então com quem conversei durante todo aquele tempo? Pensei muito, tentando encontrar explicação. Pensei em surto por estresse, pensei em confusão de rosto, em lapsos de memória, em coincidência absurda. Tentei me convencer de que talvez Vanessa existisse e eu apenas estivesse misturado duas pessoas diferentes na lembrança. Mas não dava, não encaixava. As conversas eram reais demais. Os detalhes eram específicos demais. A despedida naquela noite foi real demais. E o pior de tudo é que quando tentei tocar no nome dela, em conversas no trabalho, ninguém parecia saber de quem eu estava falando. Alguns diziam não lembrar, outros desviavam, e teve até quem jurasse que nunca houve funcionária da limpeza com aquele nome no turno. E foi aí que eu comecei a desmoronar, porque uma coisa é ver um corpo, outra muito diferente é sentir que a realidade abriu uma rachadura bem na sua frente, e você foi a única pessoa que percebeu. Hoje, tantos anos depois, eu não digo mais com a mesma convicção que o mundo acaba onde a ciência para. Continuo acreditando em prova, em método, em razão, mas também aprendi que existem experiências que não cabem numa ficha técnica, num laudo ou numa explicação bonita. O que eu acredito hoje é simples. A Vanessa morreu naquele acidente. De algum jeito, por algum motivo, ela não entendeu que tinha morrido. Ou talvez tenha entendido, mas ainda estivesse presa à última rotina que conhecia, aos corredores da morgue, a limpeza, a espera do ônibus, a conversa de fim de expediente. Talvez eu tenha sido a única que viu, porque fui a única que realmente prestou atenção nela. A única que perguntava se ela tinha chegado bem em casa. A única, sem saber, ainda tratava ela como alguém vivo. E talvez aquela despedida estranha tenha sido exatamente isso, uma despedida, como se ela já sentisse que estava chegando a hora de ir. Eu nunca mais esperei ônibus sozinha à noite, sem olhar duas vezes para o lado. E até hoje, quando vejo alguém se despedindo de um jeito estranho demais, gentil demais, definitivo demais, uma parte de mim trava. Porque eu aprendi que algumas pessoas não parecem me para assombrar. Algumas só voltam pro último instante, porque ainda não conseguiram ir embora. Relato número 2. Tem lugares no interior que parecem guardar segredos debaixo da terra. Mas eu aprendi que o pior nem sempre está enterrado em cemitério. Às vezes, o que mais assombrava uma família inteira pode estar escondido bem no quintal da casa ao lado, esperando anos até alguém ter coragem de olhar lá dentro.
Antes de eu começar, me responde nos comentários com sinceridade. Se uma criança dissesse que está sonhando com alguém desaparecido e que essa pessoa está tentando mostrar onde está o corpo, você acreditaria? O que eu vou contar não aconteceu comigo diretamente, mas foi meu pai quem me contou, pouco antes de morrer. Eu jamais consegui esquecer. Ele nasceu e cresceu num povoado pequeno, no interior da Bahia. Desses cercados por estrada de barro, mato seco, cerca velha e casas espalhadas, onde a vida inteira de uma família pode caber em poucas ruas e muitas histórias mal resolvidas. Meu pai falava daquele lugar com um misto de saudade e desconforto. Saudade porque foi onde ele correu descalço, pescou em açude raso, roubou manga de quintal e aprendeu cedo a lidar com a seca, luto e silêncio. Desconforto porque, segundo ele, havia coisas naquele lugar que nunca foram explicadas direito, e uma delas aconteceu na casa da vizinha da propriedade do meu avô. Naquele tempo, era comum cada família ter seu próprio poço no quintal. A água era coisa séria. Em época de estiagem, quem tinha poço fundo sobrevivia com mais dignidade. Quem não tinha, dependia da boa vontade dos outros. Meu avô era conhecido por dividir a água com quem precisasse. Não negava um balde sequer, mas nem todo mundo era assim. Do lado da casa dele morava uma família de sobrenome Nogueira. O pai se chamava Anselmo, era um homem conhecido por beber demais, falar alto demais e se meter em dívida com qualquer pessoa que estendesse a mão para ele. Tinha mulher e 3 filhos. O caçula, chamado Davi, era amigo do meu pai. Os dois viviam juntos pelo povoado, subindo em árvore, correndo atrás de cabrito, jogando pedra em lata velha. Eram crianças e crianças não entendem o peso que existe por trás da porta de uma casa. Até a manhã em que a família simplesmente sumiu. Não foi embora deixando o bilhete, não vendeu a casa, não avisou ninguém, sumiu. No começo, o povo comentou que Anselmo tinha fugido de madrugada por causa das dívidas. Disseram que provavelmente ele tinha levado a mulher e os meninos para bem longe, antes que algum cobrador resolvesse aparecer armado no portão. Era a explicação mais fácil, e como quase sempre acontece em lugar pequeno, a versão mais fácil foi aceita rápido. Só que havia um problema. Meu pai conhecia Davi bem demais para engolir aquela história sem sentir algo errado. Ele esperou 1, 2, 3 dias, achando que o amigo fosse aparecer de novo. Mas não apareceu, e a casa dos Nogueira foi ficando fechada, imóvel, daquele jeito que uma casa vazia fica quando ainda parece cheia de alguma coisa. Quem mais sofreu foi a mãe de Anselmo, uma senhora já idosa que morava em outro trecho do povoado. Ela dizia para todo mundo que o filho podia ser cheio de defeitos, mas jamais sumiria com os netos daquele jeito sem mandar notícia. Foi ela quem começou a bater em porta de delegado, conhecido, parente distante, tentando descobrir alguma pista. Ninguém fez muita coisa. Meu pai dizia, naquela época, em algum lugar assim, desaparecimento de gente pobre, quase sempre virava conversa de esquina e só. Procuravam um pouco por obrigação, depois esqueciam. E o tempo foi passando. Só que conforme os dias viraram semanas, umas coisas começaram a mudar. Primeiro vieram os comentários. Pessoas que passavam na frente da casa diziam que sentiam alguém olhando de dentro, mesmo com tudo fechado. Outras juravam ter visto, no fim da tarde, uma mulher com crianças correndo pelo quintal, como se estivessem fugindo de alguém. Ninguém chegava perto para confirmar. Todo mundo só repetia baixinho e acelerava o passo. Depois vieram os sonhos. Minha tia mais nova, irmã do meu pai, tinha 8 anos na época, e começou a sonhar repetidamente com Davi. Não era um sonho comum, desses que a criança esquece de manhã. Ela acordava assustada, chorando, e dizia que ele chamava por ela sem abrir a boca. Fazia sinal com a mão, pedindo para ela seguir. Minha avó achava que era coisa da cabeça dela. Saudade do menino, impressão. Mas os sonhos continuaram por noites seguidas. Até que a menina começou a falar uma coisa que gelou a casa. Ela dizia que Davi estava molhado, não só ele, a mãe e os irmãos também.
molhados, frios e com um cheiro ruim. Meu pai me contou isso já velho, com a voz baixa, como se ainda sentisse medo de repetir. Disse que naquela época ninguém mais dormia direito, depois que a pequena começou com aquelas falas. E teve uma manhã em que a velha, mãe de Anselmo, voltou à casa do meu avô acompanhada de um conhecido da região. Um homem respeitado, desses que o povo chama quando alguma coisa ultrapassa o que a polícia não quer resolver. A velha pediu para falar com a menina. Minha tia, com a inocência de quem não entende a gravidade do que estava dizendo, ouviu as perguntas. Ficou quieta um tempo e então apontou para o quintal da vizinha, mais especificamente para o poço. Disse com toda a calma do mundo: "É lá que eles estão, lá é gelado e eles estão no escuro." Ninguém respondeu na hora. Meu pai disse que até o vento parecia ter parado. O poço da casa dos Nogueira estava tampado com tábuas velhas, resto de entulho e folhas secas. Nunca tinha chamado muita atenção, porque era normal proteger o poço abandonado daquele jeito. Mas depois daquilo não tinha mais como fingir que não existia. Alguns homens do povoado foram chamados. Meu avô foi um deles. Eles chegaram desconfiados, alguns ainda rindo sem graça, como quem quer afastar o medo antes que ele pegue forma. Tiraram as madeiras, empurraram a sujeira e, quando abriram espaço suficiente para olhar, o primeiro homem que se inclinou para dentro recuou no mesmo segundo. Meu pai dizia que nunca esqueceu o grito que veio logo depois. No começo ninguém entendeu o que ele tinha visto, mas bastou outro homem olhar para o fundo do poço para o alvoroço começar. Tinha uma cabeça boiando na água escura, o rosto inchado e os olhos arregalados, voltados para cima, de um jeito tão fixo que parecia encarar cada pessoa reunida ali. As mulheres começaram a rezar, algumas choraram, outras mandaram as crianças saírem correndo daquele lugar. Quando as autoridades chegaram, o terror só aumentou. O poço era fundo e ainda tinha ramificações internas, desses buracos antigos escavados de forma irregular. Não conseguiram retirar todo mundo no mesmo dia. Precisaram voltar com equipamentos e gente acostumada àquele tipo de trabalho. Só no dia seguinte, os corpos foram sendo tirados de lá. A mulher apareceu primeiro, depois os filhos. Segundo os mais velhos, eles estavam amarrados uns aos outros. E o mais cruel de tudo, o que circulou em sussurro por muitos anos, era aquele estado em que eles foram encontrados. Havia sinais de que alguns ainda estavam vivos quando foram jogados ali. Meu pai nunca gostava de entrar nesse detalhe. Sempre abaixava os olhos quando falava disso. Talvez porque Davi fosse amigo dele. Talvez porque uma criança descobrir que o amigo passou por algo assim destrói alguma parte da inocência para sempre. O corpo de Anselmo nunca foi encontrado, e isso no povoado virou assombração. Tem gente que dizia que ele matou a família e fugiu. Outros juraram que foram homens cobrando dívida. E alguns, poucos, dizem algo ainda pior, que ele também tinha sido morto, só não no mesmo lugar. A verdade é que ninguém soube, e no interior o que não se explica direito apodrece em boato até virar lenda. Depois que os corpos foram retirados e enterrados de forma digna, as visões na casa diminuíram. Os sonhos da minha tia cessaram. O quintal parou de causar aquele mal-estar estranho em quem passava. Mas a casa nunca voltou a parecer normal. Anos depois ela foi derrubada. O terreno acabou sendo vendido e outra família construiu ali. Só que meu pai disse pouco antes de morrer que evitava passar em frente ao lugar até na velhice, porque para ele não importava se a casa antiga tinha sido destruída. Certas coisas não saem da terra só porque você cobre com cimento. Eu ouvi essa história já adulto, acompanhando meu pai numa das últimas viagens que ele fez no interior. Quando quis rever o túmulo dos pais, ele estava fraco, falando pausado. Mas quando entrou nesse assunto a voz mudou, ficou mais funda, mais presa. Como se mesmo depois de tantos anos ainda existisse dentro dele aquele menino parado no quintal, vendo adultos abrirem um poço e descobrirem um horror fundo demais para qualquer criança entender. Desde então, toda vez que alguém fala de desaparecimento antigo,
Em cidade pequena, eu lembro dessa história, porque tem gente que acha que o pior tipo de túmulo é o cemitério, mas não é. Às vezes o pior túmulo é aquele que ninguém sabe que existe. Frio, escuro, escondido atrás de uma casa aparentemente comum, esperando que os mortos encontrem um jeito de chamar alguém até ele. Relato 3. Você já sentiu medo de atravessar um corredor dentro de uma casa, mesmo sem nunca ter visto nada ali? Porque existem lugares que parecem guardar alguma coisa presa entre as paredes, e às vezes o que assombra uma família por anos não é imaginação, trauma ou superstição. É alguém que foi silenciado de um jeito tão cruel que continua tentando sair. Antes de eu começar a falar, me responde nos comentários com sinceridade. Se uma pessoa da sua família jurasse ter visto uma mulher entrando e saindo da parede de casa, você acreditaria ou acharia que ela estava enlouquecendo? O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 17 anos na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Minha tia, que eu vou chamar de Helena, morava numa casa antiga, daquelas que chamam a atenção de longe. Não era mansão, mas também não era uma casa comum. Tinha pé direito alto, janelas grandes, piso de madeira escura e um quintal enorme nos fundos com árvores antigas e um porão que já existia desde a época dos primeiros donos. Era o tipo de casa bonita de dia e inquietante à noite. Minha tia sempre teve orgulho daquele lugar. Quando comprou a casa, dizia que tinha conseguido realizar o sonho de viver numa construção antiga, cheia de história, que parecem ter alma própria. E de certa forma, eu acho que ela tinha razão. O problema é que a alma daquela casa não era boa. Desde os primeiros meses, todo mundo percebia que havia um ponto específico ali que causava um desconforto estranho. Era um corredor comprido, estreito, que ligava a parte de dentro de casa ao quintal dos fundos. Mesmo durante o dia, aquele trecho parecia mais escuro do que deveria. Não importava quantas lâmpadas estivessem acesas. Sempre dava a impressão de que a luz morria no meio do caminho. Quando eu era mais novo e ia lá com os meus pais, já sentia aquilo. Não era medo claro, desses que têm explicação. Era mais como se o corpo percebesse algo antes da cabeça. Um mal-estar súbito, uma vontade de passar rápido, à noite, então ninguém gostava de atravessar aquele corredor sozinho. Minha prima Larissa, filha da tia Helena, odiava aquilo desde criança. Ela dizia que sentia como se alguém estivesse lá dentro, do outro lado da parede, acompanhando cada passo. Às vezes falava meio rindo, meio séria, que parecia que uma mão ia sair dali e agarrar o braço dela. Os adultos sempre tratavam aquilo como exagero, mas minha tia falava que era só nervoso. Que a casa antiga range, faz eco, cria sombra diferente, meu tio concordava, embora eu percebesse que ele próprio evitava permanecer ali sem necessidade. Só que com o tempo aquela sensação foi ficando mais pesada, não era só incômodo, era uma opressão real, o tipo de ambiente que muda seu humor sem você notar. Quando eu tinha 17 anos, passei um fim de semana inteiro lá porque meus pais foram resolver um problema fora da cidade. E eu ficaria melhor na casa da tia Helena do que sozinho. Minha prima já tinha 18 na época, e como éramos próximos, acabamos passando boa parte da noite conversando, vendo TV e lembrando de histórias da infância. Lá pela meia-noite, o tempo virou. Começou um vento forte, daqueles que antecedem tempestade. A minha tia lembrou que tinha roupa no varal do quintal. Larissa bufou na hora. Disse que não queria ir pelo corredor sozinha, e minha tia mandou ela parar com aquilo, que já estava grandinha demais para continuar alimentando o medo de parede. Ela pegou o cesto de roupa com má vontade e foi. Eu fiquei na sala, ouvindo a TV, e o barulho do vento batendo nas janelas. Passaram talvez 2 minutos, depois veio o grito. Não foi um susto curto, foi um grito comprido, rasgado, daqueles que fazem o sangue gelar antes mesmo de você pensar. Minha tia correu primeiro, meu tio foi logo atrás. Eu levantei no impulso e fui também. Quando chegamos ao corredor, Larissa estava caída perto da metade do caminho, tremendo tanto que mal conseguia se apoiar no chão. O cesto tinha virado e as roupas estavam espalhadas.
Ela apontava para a parede sem conseguir falar direito. Minha tia ajoelhou ao lado dela, tentando acalmá-la, perguntando o que tinha acontecido. Larissa só repetia: "Ela saiu dali, ela saiu dali." No começo, ninguém entendeu. Depois, entre choro e falta de ar, ela contou que quando estava voltando do quintal, viu uma mulher se formando na sombra da parede. Não aparecendo do nada, mas literalmente atravessando a alvenaria, como se estivesse presa ali dentro e estivesse tentando escapar. Disse que a mulher era muito magra, com os olhos fundos e a boca aberta, mas sem emitir som nenhum. Só um desespero estampado no rosto, e que por alguns segundos aquela coisa olhou direto para ela. Meu tio ficou nervoso, mandou parar com aquilo. Disse que ela deveria ter se impressionado com o relâmpago lá fora. Minha tia abraçou a filha, mas dava para perceber que nem ela acreditava totalmente no que estava dizendo, porque o estado da Larissa não parecia teatro, nem susto exagerado. Ela estava em pânico de verdade. Tremia, chorava, eu não queria nem olhar para a parede. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Eu fiquei no quarto de hóspedes, mas escutava movimento pela casa inteira. Minha tia andando de um lado para o outro, meu tio meu tio falando baixo, porta abrindo e fechando. E por mais que eu tentasse me convencer de que tudo tinha sido imaginação, eu também não conseguia tirar os olhos daquela parede da cabeça. Tinha alguma coisa naquela história que não parecia mentira. Na manhã seguinte, meu tio decidiu examinar o corredor. Falou que, já que a filha estava dizendo aquelas coisas, era melhor garantir que não tinha ninguém escondido, alguma rachadura, infiltração, qualquer coisa que pudesse ter criado a ilusão. Eu fui junto porque queria ver no que ia dar. Minha tia também. Larissa se recusou a passar perto dali. Meu tio começou a bater levemente na parede, escutando o som. Em algumas partes parecia sólido, em outras não. Numa altura mais ou menos do ombro, perto de um trecho onde Larissa disse ter visto a aparição, o som mudou, ficou oco. Minha tia então passou a mão no reboco e percebeu uma irregularidade, uma saliência mínima, como se alguma coisa dentro da parede empurrasse o acampamento para fora. Foi aí que a expressão dela mudou. Ela pegou uma espátula de obra que ficava guardada na área de serviço e começou a raspar o reboco. Meu tio tentou mandar ela parar, dizendo que aquilo podia ser só um cano antigo ou madeira, mas minha tia já parecia movida por outra coisa. Em segundos, um pedaço da massa cedeu, e o que apareceu primeiro não foi um cano, foi osso. Eu ainda lembro do silêncio que veio depois. Ninguém gritou naquele instante. Acho que o choque foi tão grande que o corpo simplesmente não reage. Ficamos olhando para aquela ponta amarelada saindo da parede como se o corredor inteiro tivesse parado de existir. Minha tia foi a primeira a recuar. Meu tio ficou pálido na hora. Eu senti um enjoo tão forte que precisei me apoiar na porta. A polícia foi chamada. Em menos de uma hora, a casa estava cheia de gente. Viatura, peritos, curiosos do lado de fora, aquela movimentação que transforma qualquer tragédia em espetáculo de rua. Isolaram o corredor e começaram a quebrar a parede com cuidado. A cada pedaço que caía, ficava mais claro que realmente havia um corpo ali dentro. Não um corpo recente, mas um esqueleto inteiro, comprido de forma brutal num espaço estreito demais. Era uma mulher, pelo tamanho da estrutura óssea, pelos restos de tecido que ainda ficaram preservados. Os peritos estimaram que ela tinha sido colocada ali muitas décadas antes, talvez mais de meio século. A posição em que ela estava era perturbadora, encolhida à força, como se tivessem encaixado o corpo dela ali com pressa ou crueldade suficiente para não se importar com nada além de escondê-la. Eu nunca esqueci essa imagem. Não vi o esqueleto inteiro de perto, porque em certo momento nos afastaram, mas vi o suficiente, e aquilo me bastou para a vida inteira. Nos dias seguintes, vieram as especulações. A casa tinha mudado de dono várias vezes ao longo das décadas.
Parte dos registros antigos se perdeu. Alguns vizinhos mais velhos começaram a lembrar de histórias que tinham ouvido dos pais e avós. Falaram de um antigo proprietário, um homem rico e possessivo, que vivia com a esposa muito mais jovem. Falaram de brigas abafadas, do desaparecimento repentino dela, de boatos que nunca foram investigados direito, porque na época certas coisas simplesmente desapareciam junto com as mulheres e ninguém mexia mais no assunto. Nada foi comprovado com certeza. Mas o laudo trouxe um detalhe que destruiu qualquer tentativa de suavizar aquilo. O crânio tinha um buraco compatível com o disparo de uma arma de fogo, e havia sinais de que os restos tinham sido emparedados logo após a morte. Não foi um enterro digno, não foi um acidente, foi ocultação. Minha tia nunca mais conseguiu olhar aquela casa do mesmo jeito. Mesmo antes do resultado oficial, ela já tinha certeza íntima que a Larissa não tinha imaginado nada. Dizia que a menina viu exatamente quem estava ali, ou pelo menos o que restava daquela mulher tentando ser encontrada. Meu tio ainda tentava manter um pé no ceticismo, dizendo que talvez o subconsciente da Larissa tivesse captado alguma irregularidade, algum detalhe visual e transformado todo numa figura humana, por causa do medo antigo daquele corredor. Talvez. Mas tem um detalhe que eu nunca consegui encaixar numa explicação lógica. No dia em que a parede foi aberta e o esqueleto finalmente retirado, mais tarde, quando os peritos já tinham ido embora, a casa estava num silêncio estranho. Larissa me chamou no quarto dela, estava pálida, muito mais calma, e eu perguntei se ela estava melhor. Ela respondeu uma frase que me deixou sem reação. Ela disse: "Ela não está mais lá." Eu perguntei como ela sabia. Ela ficou me olhando por alguns segundos antes de responder: "Porque o corredor não está mais me olhando de volta." Pode parecer besteira para quem ouve de fora, mas eu entendi na hora o que ela quis dizer, porque eu também senti. Naquela mesma noite, precisei atravessar o corredor sozinho para buscar uma garrafa de água na cozinha. Fui com o coração acelerado, esperando sentir de novo aquela pressão no peito e aquele impulso de correr. Mas não senti nada, nada. Pela primeira vez em anos, aquele lugar parecia só um corredor. Meses depois, minha tia mandou reformar toda a área. Derrubou a parede, refez o acabamento, trocou o piso, pintou tudo, mas mesmo assim, acabou vendendo a casa. Não muito tempo depois, diziam que não conseguia mais conviver com a ideia de ter jantado, rido, recebido visita e celebrado o aniversário sabendo que uma mulher tinha passado décadas aprisionada ali dentro, a poucos centímetros de distância. Eu entendo, porque até hoje eu entro em casas antigas e percebo um corredor escuro demais, uma parede silenciosa demais ou aquele tipo de desconforto que parece vir do nada. Eu lembro daquela casa em Pelotas. Eu lembro principalmente de uma coisa. Às vezes, o que a gente chama de assombração não é um espírito tentando machucar alguém. Às vezes é só alguém pedindo, depois de muitos anos, para finalmente ser encontrado. Se você chegou até aqui, se inscreva na nossa comunidade Vexa.